Fala, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast de marketing e negócios da NP Digital Brasil. Já vou te pedir, obviamente, aí para se inscrever no nosso canal. Hoje eu tenho a honra aqui de receber mais um CMO, um executivo de marketing de altíssimo nível, muito gabaritado. A gente tem muita história para contar aqui. Hoje eu estou com o Alex Graeff, CMO da Tegra Incorporadora. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, agradeço o convite, hein? Muito bom, vamos lá. Marketing para a indústria automotiva, comunicação e imobiliária. Você já passou por esses todos. Qual que é mais difícil? Putz, eu acho que essa pergunta depende de alguns fatores, né? Acho que depende muito das variáveis que são os drivers daquele mercado, no momento no qual você está inserido, Uhum. e da agressividade da concorrência, né? Tem situações também incontroláveis como a economia. Eu digo hoje, até porque eu saí recentemente do segmento de streaming e vim para o segmento de real estate, que o segmento de streaming talvez seja mais competitivo hoje. Uhum. Né, decorrente inclusive de altos custos, de uma alta agressividade de comunicação, da grande quantidade de players, se a gente comparar este exato momento com o mercado automotivo e o mercado imobiliário, né. Mas acho que não acho que essa resposta ela vai sempre ter, variáveis as quais mudam a perspectiva e o resultado que a gente está esperando. Então, talvez daqui 2, 3 meses, decorrente de alguns indicadores principalmente incontroláveis, sei lá, o mercado automotivo esteja mais, desafiador do que o mercado imobiliário e vice-versa, Uhum. né. Mas acredito agora tendo a visão e a fotografia atual, eu posso dizer que talvez o mercado do streaming esteja um pouco mais agressivo do que o automotivo e também do que o imobiliário. Boa. Você trabalhou na Citroën durante Eu quase trabalhei 7 anos como não, um head. pouquinho mais, na verdade. Se eu juntar os 2 períodos, né, eu tive um momento onde eu trabalhei durante 2, 3 anos no mercado de B2B, de Uhum. tecnologia automotiva. Então, se eu juntar o antes e o depois, eu tô falando de quase 16 anos que eu trabalhei numa única empresa. Foi um Uau, período muito bacana, inclusive. legal. Alex, vê se o raciocínio aqui está certo. Você, na Citroën, viu um marketing automotivo sair de um modelo mais tradicional, Aham, né? Eu fui Fiat também há alguns anos e peguei um pouco disso, para entrar numa era mais digital, sim. né? Na Sky você tem aí o boom do streaming, Aham. como você falou agora, e na Tegra, qual que é o desafio que essa indústria que você está hoje está enfrentando? Olha, é um mercado em ascensão, né, a gente percebe isso na rua todos os dias. A Uhum. gente tem uma grande quantidade de produtos, uma grande quantidade de ofertas. Se eu analisar do ponto de vista digital, eu acho que a gente tem ainda um grande caminho a ser percorrido pelas frentes mais comerciais, né. Isso inclui, a exemplo, os vendedores que no meu mercado atual nós chamamos de corretores. Uhum. Mas quando a gente analisa, a exemplo, as estruturas, tanto de canais quanto de mídia, ou até a própria gestão estratégica de marketing, eu não vejo mais diferenças, por exemplo, até se eu comparar com o streaming ou com o automotivo, que são as 3 grandes frentes as quais eu trabalhei. Então já teve vamos chamar, a gente já teve um boom, eu acho que a gente pode inclusive aqui, salvo obviamente algumas empresas, mas a gente pode com muita notoriedade afirmar que a transformação digital mais basal do mercado imobiliário, ela já ocorreu e hoje tem empresas de grande referência, de berço esplêndido, tá. E aqui, obviamente, eu não estou colocando só a Tegra em vogue, né, eu Uhum. estou trazendo aqui já o mercado de uma forma mais generalista, né. Uhum. Eu acho que o desafio que eu tenho hoje na Tegra olhando o digital, que está bem pautado ali nas equipes de vendas, outras empresas elas devem enfrentar de forma similar o mesmo challenger aqui. Uhum. Boa. Sobre decisão de compra, né? Citroën, Sky, Tegra, outras empresas que você já Uhum. trabalhou, eu imagino que o timing é completamente Ah, diferente, né? Para completamente. se fechar um negócio. É. Como é que você trabalha branding, constrói reputação para públicos tão diferentes, Alex? Olha, o branding, se a gente parar para raciocinar, né, assim, o branding ele tem, acho que 2 grandes funções
incluindo mídia, estratégia de mídia dentro desse balde, né? Ele precisa gerar notoriedade e ele precisa gerar, obviamente, uma percepção, uma imagem, né? A gente trabalha muito a identidade, se a gente fosse pegar uma jornada mais simplificada, eu tenho uma identidade e com o investimento em mídia, através daquela identidade, eu gero uma notoriedade. Então, eu tenho uma obrigação, no caso do branding, de trazer um shoplist na cabeça do consumidor. Eu acho que esse desafio, ele, do ponto de vista técnico e até de construção, ele é idêntico para as 3 situações. Se eu olho automotivo, se eu olho streaming, se eu olho o setor imobiliário, imaginando inclusive que a gente está falando de pontos específicos, geográficos e né, tratativas dentro de uma área específica ali de oferta de produtos, gerar notoriedade e gerar aquela percepção, eu acho que a curva ela é muito similar. É algo que você não constrói a curto prazo. Você precisa realmente de médio e longo prazo para que as pessoas não só lembrem, que já é muito difícil, mas que ao lembrar tem ali um residual em relação, putz, o que é essa marca, né? O que ela representa. Quando eu vou para outras etapas da comunicação, aí essa jornada é díspare. Né? Se eu pego o automotivo, a partir do momento que você lembra, por isso que eu falei, né? A partir do momento que você lembra, a compra de um carro, sei lá, entre vou comprar um carro novo, pesquisar e realizar a conversão, pode ir de 1 a 3 meses, né? Um streaming é um dia, né? Ah, eu preciso ver um jogo. Vamos pegar o caso né, de partidas de jogos de futebol. Eu entro ali num search como o Google, vejo onde a partida vai acontecer, eu faço a contratação do serviço imediato, né? Ainda mais se tiver um free trial, né? Um apartamento é diferente, né? Aí vamos colocar esse produto como o bem durável mais importante da vida de qualquer pessoa para brasileiros. Comprar uma casa é ainda o bem mais relevante, mais importante para qualquer família. Então, essa tomada de decisão, independentemente se a gente está falando de preço de produtos de entrada, que é baixo padrão, né, ou de altíssimo padrão, aí demora meses, né? Então, nós temos produtos que, sim, demoram às vezes 1 ano para que uma venda seja concretizada, porque às vezes é um alto investimento, né? É uma mudança de... A gente não está falando de um produto que é simplesmente compra e usa, não. A gente está falando de uma mudança de vida, né? Comprar um apartamento, uma casa, é você mudar toda a logística do seu ecossistema familiar, escola, trabalho, e assim por diante, né? Então, esses ciclos, eles são bem diferentes dentro desse contexto que você está me trazendo aqui, né? Que é o automotivo, o streaming e o de real estate, de imobiliário. Boa. Eu pensando assim, o tempo de investimento, você estava falando do branding, né? De colocar ali na cabeça das pessoas a marca, versus essa decisão muito rápida, né? De uma Sky da vida ou uma incorporadora, né? Para você adquirir um bem que é o mais importante, como você disse. Como que você trabalha um dia a dia, assim? Porque eu vejo alguns segmentos muito competitivos, como, por exemplo, né, pegar o mercado de telecom. Você tá ali o tempo todo buzinando na cabeça da pessoa para ver se ela fecha A, B ou C. Porque o mercado de telecom, até fazendo agregando aqui, né? Ele ganha e perde cliente todo dia, né? Então, se você conquistou um cliente, especificamente o streaming e vamos pegar a telefonia móvel, é assim. Vamos pegar o caso de pré-pago na telefonia móvel, ou até Pay TV pré-paga. É assim, né? Aquele mês eu tenho cliente. No outro mês não, o streaming é o mesmo. Inclusive o streaming, até por esse motivo eu comentei aqui que é um segmento hoje que eu acho mais desafiador, mais complicado. Eu perco um cliente em 7 dias. Se eu tenho um free trial e aquela pessoa só se cadastrou, a exemplo, para ver um jogo de futebol, ela se cadastra, entra e já automaticamente fala, não quero renovar. Então eu preciso constantemente ter conteúdo suficiente, eu ter pauta relevante de oferta comercial e de proposta de valor todos os dias, para que o cara não saia mês a mês daquela minha plataforma. É diferente do contexto de compra de um apartamento, certo? Você consegue, salvo algumas exceções, provavelmente você consegue contar nas mãos, né? Quantos apartamentos ou casas ou, né, os locais que você morou na sua vida, né?
Eu não consigo contar na mão, eu teria que parar a pensar todos os carros que eu tive, mas serviços de plataformas digitais, sei lá, eu já tive meses que eu tive 10, 12, no outro eu já cancelei todos e Uhum. assim por diante. Então, só agregando, né? Talvez Aham. até trazendo um pouco de respostas ao que você ia ensejar aqui. Legal. E aí, então a gente está falando de, né, telecom, streaming, a gente está falando aí de perseguir LTV e churn ali o tempo todo, né? Sim. Você evitar que os clientes vão embora e que eles fiquem o máximo possível na empresa. Como que você trabalha retenção e relacionamento para um mercado imobiliário que é completamente diferente desse que você precisa bater o bumbo todos os dias ali com o cliente? Isso é uma boa pergunta, né? É, eu acho que a gente precisa, para responder, eu preciso separar aqui por tipos de produto dentro do mercado imobiliário. Quando a gente pega a pauta de investimento, ou seja, eu compro um estúdio, uma sala comercial, uma loja comercial, eu acredito que existe uma frequência de impactos eh, ou uma oferta mais frequente do que quando eu pego médio e alto padrão. Uhum. Então, um investidor, o próprio nome já traz essa conotação aqui do dia a dia, ele procura oportunidades em vários formatos no mercado. Então, eu mantendo essa frequência always on dentro dessa clusterização, né, dentro inclusive das praças e fora das praças que eu tenho produtos, isso faz com que eu entre como uma opção de investimento. Então, você tem investidores que têm uma carteira muito diversificada, né, ações, fundos, e também tem bens duráveis, como é o caso de um estúdio, né, como é o caso de uma sala comercial, assim por diante. Então, esse tipo de produto, eu acho que tem uma régua de relacionamento constante. E tem uma coisa interessante, né? Um investidor ele pode comprar 2 ou 3 produtos idênticos ou similares. Eu posso comprar no mesmo empreendimento 4 ou 5 salas. Eu não compraria 4 ou 5 carros idênticos, na mesma cor e assim por diante. No caso de um estúdio, de uma loja comercial, eu posso ter uma volumetria para fazer dinheiro, né? Para ter uma rentabilidade em cima daquilo. Quando eu pego médio e alto padrão, eu posso sim impactar esses consumidores, até pelo fato de eles serem extremamente potenciais para a compra de um produto de investimento, como é o caso de um estúdio, de forma mais constante. Agora, ele muito provavelmente, e não é cultura do brasileiro isso, não vai trocar de apartamento todos os anos. Eu vou além, né? Talvez ele não troque apartamento de década em década. Você permanece, né, uma década ali para depois você fazer outra negociação. Então, diferentemente de telecomunicações, onde a pauta maior está em cima do churn, quando eu vou para o imobiliário, o lifetime value ele tem que ser muito bem organizado para que você saiba o momento correto de reimpactar aquele antigo comprador de um médio alto padrão. Então, como é que a gente faz isso? E para deixar claro, né, existe dentro da Tegra, por exemplo, nós temos áreas específicas que cuidam desse relacionamento com esses clientes. Você tem ali uma comunicação onde a experiência, a tratativa, a assistência, ela é protagonista e não a oferta. Então, às vezes, você vai acompanhando aquele cliente através de eventos de experiências, através de coisas mais simplificadas, como uma revista, um brinde, um convite, durante anos. Uhum. Quando é chegada a hora, dentro daquele lifetime value, naquela clusterização de você eventualmente poder ofertar, você chama esse cliente, por exemplo, para um lançamento, ó, venha ver esse novo lançamento, assim por diante. Então, por isso eu quis separar, porque Boa. o produto estúdio, ou o produto lojas comerciais, salas comerciais, ele é um investimento, assim como é ações e fundos diversos. Sim, Então não tem nenhum problema eu ficar no always on com ele. legal. Agora, o médio alto padrão, eu não vou ficar também gastando cartucho dentro de uma situação que é meio óbvia. Culturalmente, a gente vive uma década dentro de um determinado imóvel, Uhum. né? E aí a gente tem que conhecer esses ciclos desses consumidores. Legal. E como que você trabalha com a clusterização aí das suas campanhas e da sua comunicação? Porque imagino que você tenha é, uma pessoa jurídica para atender, que às vezes é um grupo de investidores, é Uhum. uma empresa, você tem pessoa física, eventualmente alguém que tem um poder de compra muito grande, já, né, você precisa tratar muito bem essas Aham. pessoas, e às vezes você tem investidores
estão começando, por exemplo, Sim, que a pessoa só tem a grana ali para comprar um único escritório, alguma sim. coisa assim, e vai ficar durante anos sem se relacionar com vocês. Uhum. Como é que trabalha-se essa comunicação para diferentes tipos de público, Alex? Cada incorporadora tem esses agrupamentos definidos de acordo com o perfil dos seus clientes. A Tegra hoje tem uma área de inteligência de mercado muito bem estruturada, junto com a área de relacionamento, que ela possui lá hoje 6 clusters muito bem definidos. Uhum, Então são clusters onde a gente sabe que o período de recompra ou até mesmo o poder aquisitivo daquele consumidor, ele pode, a exemplo, receber comunicações de produtos que sejam um upgrade. Mas, de novo, isso tem que ser muito bem alinhado com esse lifetime, com esse ciclo. aham, Inclusive, nem vou chamar de lifetime velho, mas esse ciclo de recompra, boa. tá? Então, hoje, a empresa, até trazendo um pouco, vamos chamar assim, da estruturação tecnológica que nós temos, existe clusters que estão dentro das nossas áreas, né? Ou seja, é um dado nosso, único, exclusivamente nosso, até por uma questão de lei geral de proteção de dados, Uhum, onde a gente tem uma régua de relacionamento que ela é disparada com comunicações e com tratativas distintas para cada um desses 6 clusters, né? Eu só não vou comentar dos clusters porque, de novo, né, é uma estratégia de cada uhum, incorporadora. sim. Nós temos a nossa, né? O concorrente X, Y, Z tem outras, né? Uhum, Mas nesse caso foi realmente feito um trabalho muito consistente, até mesmo antes da minha chegada, né? Onde você tem o cruzamento de inúmeras situações, que vai desde o gosto esportivo, musical, né, até localização, se é um cliente que já comprou outros Tegras antigamente. Então, essa confluência de indicadores, criam-se os grupos, esses perfis ou essas personas para que você possa ter tratativas uhum, distintas. boa. Alex, eu fico pensando num senso comum aqui, cara, talvez, você me corrija se eu estiver errado, Hum. é, mas, poxa, você trabalhar com campanhas para veículo, para streaming, etc., você tem uma liberdade, às vezes, criativa muito grande, e imagino que algumas pessoas devem achar um marketing para incorporadora um pela saco, né? Hum. Um porre. E aí vocês vêm e provam exatamente o contrário. Inclusive, eu fui impactado com isso, achei super legal. Fazendo campanha com o Menzinho, com o Meligene, patrocinando o Rio Sim. Open. Eu vi aquela conversa do Meligene na campanha. De onde que nasceu essa ideia, cara? E como que vocês conseguem fugir de um certo tradicionalzão para fazer um negócio mais inovador? Nem, beleza. Primeiro, que não é você, tá? Mas Aham. eu não sei de onde tiraram a ideia de que o marketing de uma incorporadora é chato. Tipo, nunca, né? Deve ter vindo de uma cabeça X, né? É muito do caralho, usando um palavrão claro, que é muito legal, né? Na verdade, hoje, se você trabalha numa área de marketing que ela é chata, meus amigos, desculpa, o problema é da liderança, o problema é que você não entendeu a história. Você que é chato. É tu que é chato, você não entendeu a história. Aí me vem na cabeça uma coisa muito legal que há anos atrás, inclusive quando eu trabalhava na Citroën, eu fui trabalhar numa empresa excelente também que se chamava ZF, uma empresa alemã de B2B, fica em Sorocaba, eu acho que é a terceira maior empresa de chassis technology do mundo, né? Acho que Bosch, deve ter Wyco Wybico e depois tem a ZF, né? Uhum. E eu me lembro na época que eu tava trocando, né? Eu tava saindo de uma empresa francesa, né? Tem todo esse glamour, etc. Eu liguei na época para um amigo meu que trabalhava como diretor de RH, e eu perguntei para ele o que ele achava, né? E eu tinha todas essas coisas meio que joviais. Ai, eu Aham. vou perder o glamour, não vai ser tão legal, putz. E ele me falou, amigo, você não entendeu, né? Quem leva o glamour é você. Quem Fantástico. perde isso é você. Então, assim, a sua mentalidade, a sua forma de trabalhar, as suas ideias, né? Essa sua criatividade, você leva contigo. Você vai para uma empresa e você leva tudo. A diferença é que existem empresas que não te dão autonomia e outras que dão, né? As que não dão autonomia, provavelmente a longo prazo vão morrer. Hoje eu posso garantir com muita tranquilidade que a Tegra, ela dá muita autonomia a todos os seus colaboradores, às suas lideranças, não só marketing, em todas, existe autonomia, né? Existe uma confiança, existe Uhum. uma coisa de vamos jogar junto.
Então, só para a gente trazer Boa. esse primeiro ponto, porque eu acho assim, é o que você falou, se é chato, desculpa, o problema é você, né? Não é a empresa. A empresa, inclusive, está esperando, né? Que você tenha até uma Exatamente. tratativa de employer branding, que você Aham. possa falar, meu, muito do caralho trabalhar nessa É isso empresa. aí. E eu levo isso comigo para a vida inteira. Tipo, eu vou, e assim, vocês me contrataram o marketing com essa característica. Falando agora especificamente do OpenReel, né? Eu acho que a velha premissa de você pegar algo simples e tem uma obrigação nossa como marketólogos de transformar aquilo em algo fantástico, Uhum. né? Se você embalar aquilo de uma forma muito boa, que gere bastante exponencialidade, bastante repercussão orgânica. Então, dentro das limitações que nós tínhamos como patrocinadores, uma das ideias que surgiu é, cara, como é que a gente cria um talk about it, né? Um walk the talk ali, né? Um burburinho em cima da Tegra. E eu acho que a ideia, obviamente, de colocar o Menzinho e o Fernando Menigeni tem várias confluências com a curadoria da escolha do influenciador em si, tipo, ó, alguém que tivesse uma conversa com o tênis, alguém que pudesse criar meio que uma situação, sabe aquelas lutas Netflix, tipo, né, o Whindersson Nunes contra o Sim, Popó, aquela coisa sim. toda, e que pudesse claramente trazer um pouco desse residual que a Tegra é patrocinador oficial lá do Rio Open para São Paulo. Uhum. Falei, cara, como é que a gente cria essa história, né? Existiam vários caminhos. O mais fácil é o da mídia. Simples. Eu tenho muito dinheiro e eu compro frequência e cobertura. Aham. Então, é um pouco a teoria do Byron Sharp. Você pode ter até uma campanha ruim, como é a grande maioria hoje das campanhas. Mas se você tiver bastante frequência e cobertura, uma coisa é certa, alguém vai lembrar dessa campanha e se você cumpriu uma grande parte do teu objetivo. Se o seu produto for bom e a tua hora comercial também, porra, melhor ainda, né? Só que eu não tinha essa grana. Como sempre, né? Tinha outras possibilidades. E uma das possibilidades era, cara, vamos testar influenciadores? E o testar influenciadores era uma coisa interessante porque o mercado de incorporação, ele ainda é meio piegas nessa coisa de influenciadores. Eles usam aquelas socialites. É muito boring aquilo. Mas é isso, né? E aí eu falei, cara, vamos para um caminho oposto. Vamos realmente fazer uma coisa que seja mais nativa digital, mais com a cara, realmente o que traz. Já que eu quero audiência orgânica, vamos pegar a coisa mais pelo humor, né? E aí surgiu essa ideia de fazer o jogo, assim por diante. Então, tem alguns fatores, entre eles, a gente precisa fazer escolhas certas. Às vezes essas escolhas dão ruim, né? Nesse caso, deu muito certo e ok. Foi um baita resultado, foi o melhor resultado, acho que de mídia social e de engajamento que a Tegra teve na história. Essa história, colocando, né? A brincadeira do Fininho, né? Que era Rio de Janeiro, o Fernando e o Jorginho, o Menzinho de São Paulo. Você falou que poderia dar ruim em alguma campanha que você já fez que deu muito ruim. Várias. Todo mundo, né? Hoje é engraçado, hoje é muito legal isso, porque no passado, há 2 décadas atrás, ninguém queria falar das cagadas, né? Isso. Hoje eu acho que já virou uma... Hoje Brené Brown já normalizou, né? A vulnerabilidade e tal. Sim, mas a gente já fez, eu já fiz muitas coisas que não deram certo, né? Não, ainda não na Tegra, porque eu não tive esse ciclo de maturidade, mas, putz, a gente já fiz muita coisa. Teria que puxar na memória, mas é bastante. E só não deu certo porque tentou também, né? Às vezes fazer algo diferente e sair daquele padrão, né? Aí eu volto ao ponto da empresa, né? Se a empresa te dá autonomia e ela está aberta a ter determinados riscos para o foco em aprendizado, você trabalha tranquilamente, tipo, vamos ver e vamos ver o que vai dar. Eu tenho um exemplo clássico, amanhã a gente tem um evento de inovação e tecnologia para todo o mercado imobiliário. Ninguém nunca fez isso, né? Digo incorporadora. Nós seremos a primeira a fazer um upfront 100% voltado para tecnologia e inovação. Legal. Será que vai dar certo? Tenho a mínima ideia, mas alguém tem que fazer.
que seja eu. E se der certo também, que seja eu primeiro, né? E Boa. depois a gente vê o que dá, né? Você falou que a maioria das campanhas hoje é muito boring. Por que você acha isso? Ah, putz, a gente ficaria mais umas 2, 3 horas aqui. Vambora. Mas eu acredito que o segmento publicitário, de criação, de produção, ele vem passando por uma mutação, né? Por uma evolução, né? Acho que a gente está saindo do caos agora. A transformação digital, ela foi extremamente benéfica, muito, muito positiva, para, assim, vários indicadores, né? Ela deixou o marketing mais focado no resultado, ela colocou o marketing como responsável do resultado de vendas. Antigamente era só a galera do branding fazendo coisa bacana, cheia de purpurina, vamos jogar no ar, se sair no meio mensagem, no próprio marketing deu certo, se o amigo comentou deu certo, mas porra, e a venda, né? E o resultado, a conversão tal. O digital com analytics e com toda a possibilidade que nós temos hoje, putz, isso mudou muito, né? Então a gente está saindo do caos agora, porque quando veio a transformação digital, a galera fica, sei lá, CMOs mais old school, estão perdidos até hoje, né? Eles acham que, sei lá, a TV linear, ok, é isso aí, vamos fazer, né? Fazer Big Brother, ok. Meu amigo, não, it's fucking over, né? Acabou, tipo, acabou, você não entendeu, né? Então, estamos saindo desse processo agora para uma evolução. E aí, nesse período de adaptação, que foi um período onde agências se romperam, o modelo de negócio de agência até hoje não é rentável, surgiram os aficionados e os sumitas por performance, então a criação ela deixou de ser protagonista e ela não é mais hoje o protagonista ainda, de novo, né? Não teve esse papel ainda, então toda essa esse vamos chamar esse caos que nos levará a uma evolução realmente mais estável, ele fez com que as marcas deixassem de ser tão criativas, ou pelo menos acabassem focando ou se perdendo um pouco nas sopinhas de letras da mídia digital e de todo o contexto que veio com essa revolução tecnológica, né? Então, quando eu digo que é boring, é porque a gente tem pouquíssimos cases. Eu acho que na última década que você fala, cara, isso é uma puta criação, isso é nativo digital e é uma coisa que fica ali, né? Cria uma conexão emocional dentro de um storytelling. E eu vejo que tem hoje esse contexto um pouco mais boring, mais morno, porque você tem várias lideranças de marketing que ainda vivem no passado das agências full services, do contexto de fazer o comercial, aquela coisa toda. E embaixo, na operação, você tem já o mercado digitalizado. E aí, tem uma galera que ainda é isso, não conseguiu encontrar, né? Só se dá bem se faz coisas muito, muito mega blasters, que no final acaba sendo notoriedade, mas o resultado não traz, né, uma possibilidade de se granularizar isso com qualidade dentro do ambiente digital. Então, é chato. E aí tem a galera 100% digital. A galera 100% digital tá começando a entender que o fundo do funil, lower funnel, não sobrevive sem demanda e você precisa de branding, notoriedade para gerar demanda. Então, eu acho que agora os dois contextos estão começando a encontrar um equilíbrio entre, eu preciso gerar algo de branding e de notoriedade dentro de um mercado já digitalizado para que eu aqui, com toda a pauta de tecnologia existentes de Martech e EdTechs, eu possa coletar essa demanda e converter ela, né? Então, acho que, por isso que eu falei, a gente está saindo de um momento caótico e a gente está entrando agora num momento mais de estabilidade, onde a gente começa a encontrar realmente um equilíbrio. As próprias agências, né? Elas estão tentando encontrar já uma modelagem de negócio que seja rentável para eles e para também os seus anunciantes, assim por diante. Boa, vamos falar mais sobre esse modelo de negócio. Um dos motivos que eu acredito que
que as campanhas, parte delas é bem boring, como você estava dizendo, por esse modelo super tradicional, né? Se eu invisto 100 milhões de reais em uma única mídia, então aí eu vou pegar o meu departamento de planejamento e criação, a gente vai fazer aquela campanha maravilhosa e o negócio vai bombar, vai ser falado por todo mundo. Beleza, tem muito o glamour, né? Ainda um resquício de alguns anos para trás. Por outro lado, eu fico pensando assim, cara, será que um dos motivos da gente chegar a campanhas meio boring hoje em dia é justamente porque as agências ainda contam com esses modelos ultra tradicionais, onde elas só conseguem ganhar dinheiro naquilo que naquilo que é coisa do passado? Como que se reinventa hoje a questão do criativo digital, juntando com o que você disse do branding, do offline também? Como é que você enxerga, Alex, como CMO, um futuro para as agências? O que você espera de uma agência quando você contrata algum tipo de serviço? Olha, é pauta constante essa pergunta em fóruns pequenos, médios. Quando eu vejo grandes agências, essas que entram na lista do Caboré, porque venhamos e convenhamos, né? No final das contas, um prêmio como o Caboré é isso, né? Ninguém vai colocar uma agência pequena, um anunciante, por mais criativo que seja, ali para concorrer. Mas eu acredito que essas agências que ainda se intitulam full services ou grandes estruturas, são agências que ainda possuem em sua carteira e seu portfólio também clientes com essas mesmas características. Então, tipo, o meu é um mega cliente e você pode ter certeza que aquele mega cliente ainda tem aquele pensamento mais arcaico e a grana tá indo ali para que a agência ganhe o BV, etc. E ela só existe ali, essa agência ela só existe ali porque tem 2 ou 3 clientes que estão bancando toda aquela parafernália. Certeza. Se ele perde 2 ou 3, acabou. A agência acabou. Por quê? Porque essas agências, elas não estão acostumadas, elas não pegam na graxa para entender como é que eu consigo rentabilizar um tipo de cliente onde eu seja... eu tenha ownership, eu tenha accountability pelo resultado do cliente e, ao mesmo tempo, eu consigo pagar a estrutura dele. Então, essas agências muito grandes hoje, elas só estão ali porque tem um líder de marketing que está pautando elas com uma grande conta de um grande anunciante. Se o cara sai dali, eles não conseguem sobreviver, porque estão acostumados ainda a fazer API como se vendesse Fiat Uno na década de 80, tá? Muito bem. Então, estou te dizendo isso porque e isso não é vamos chamar assim, não é um comentário só meu. Não é uma reflexão só minha. Quando essas grandes agências querem trabalhar com clientes, por exemplo, de middle marketing, clientes de médio porte, que têm dinheiro, mas eles pressionam muito por resultado, todas elas dão água. É o que eu mais adoro, esse tipo de cliente. Todas elas dão água. Por quê? Porque esse cara muito grande, que vem com uma prestação bonita, um storytelling maravilhoso, porque eu atendo não sei o quê, eu não vou citar nomes aqui, mas na hora que eles vão para um contexto onde o cliente tem dinheiro, mas ele exige resultado, me prova, me traz não sei o quê, aí meu parafuso espana, esquece. E é performance junto com branding, né? Um brainformance que a gente chamava também de uma forma bonita, e aí dá água. Se eles perdem esses grandes clientes, que muitas vezes esses grandes clientes estão ali por conexões pessoais e por network, e não por tratativas mais técnicas, acabou a agência. Beleza. Quando eu chego nas agências que hoje conseguem, agências as quais conseguem entregar resultado para clientes de médio porte, eu não vou falar os clientes pequenos porque aqui tem um outro problema, mas vamos falar do middle e dos big players, tá? Essas agências hoje, elas estão conseguindo entregar resultado porque elas estão construindo com esses clientes equipes dedicadas e alguns serviços que não são full dedicated, mas são híbridos, onde essa estrutura, essas equipes, elas estão muito bem correlacionadas com o resultado do negócio do cliente delas.
né? E existe uma transparência quase como um processo de cultura ágil mesmo, onde você tem idas e vindas de feedbacks e de alinhamento, onde em algum momento essas equipes elas passam a ser um braço das áreas de marketing, né? A gente já teve vários formatos desses, de squad, já tivemos, né, sala de performance e assim por diante. Mas o que eu vejo é que essas agências onde hoje elas estão construindo em conjunto as equipes e elas não estão verticalizando tudo, mas elas estão trazendo alguns parceiros para trabalhar com eles ali em conjunto, ou seja, as margens são menores, mas a estabilidade e a qualidade do trabalho é muito, muito maior, eu acho que tem um modelo interessante de business. Lembrando que, volto a repetir, essas grandes agências aqui, elas ainda sobrevivem com um comissionamento jurássico, que é o tal do BV, principalmente do mainstream da mídia. Uhum. Esses caras que estão surgindo agora e não tem nenhum líder, nenhum cara que fala assim, caramba, essa agência aí, cara, é fodástica, tal. Esses caras, eles estão numa conta matemática bem balanceada com seus clientes, entre fee, entre success fee e eventualmente ali comissionamento de produção, alguma coisa, onde isso foi construído a 4 mãos, né? E eles estão ali entendendo que cada cliente provavelmente é uma agência diferente. Essa é uma. Eu acho difícil hoje você ter uma modelagem de trabalho numa agência que atenda a todas as características, impossível. Então, existe um coração aberto ali, uma abertura de você customizar aquela equipe em prol daquele cliente, daquele resultado, né? E aí, muitas vezes, o próprio fornecedor que vai trabalhar para aquele cliente é diferente do outro, né? Isso é um modelo de, vamos chamar aqui de workflow, um framework que eu acredito. Uhum. Outra coisa que eu também acho que vai ser um fato em breve e que a gente ficou durante muitos anos evitando são os grandes conglomerados ou birôs de mídia, né? Então, assim, por que não, né? Se eu tenho um grupo de comunicação, onde debaixo desse grupo de comunicação eu tenho 4, 5 agências, pô, por que eu não junto a mídia, a compra da mídia dessas agências? Não estou falando de anunciante, estou falando das agências em si, né? E eu tenho um poder de barganha maior com esses publishers, com essas edtechs, com essas martechs. E aí eu rentabilizo para os meus clientes, eu tenho oportunidades melhores para os meus clientes, e como as coisas estão ficando muito automatizadas, eu consigo criar layers de tecnologia dentro da minha estrutura que vai facilitar muito a vida da minha equipe, que no passado fazia tudo na mão. Uhum. Então, acho que a gente tem essa situação, né? A concentração e provavelmente a compra e a gestão de mídia digital e equipes trabalhando como braços ali, quase como um spin-off do cliente, para entender, né, as campanhas, para ter um aprofundamento, uma imersão maior no negócio de cada uma das marcas ali que você tem um contrato de FII. Boa. Olha, pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. Volta nessa resposta. Volta o vídeo, você está escutando a gente numa plataforma de podcast, o Spotify, volta, escuta de novo, porque isso que o Alex falou é muito importante. O mercado, né, já nos últimos anos vem sofrendo uma mudança enorme e está aqui uma pessoa que conta, né, com serviços de marketing, conta com serviços de comunicação, de publicidade e vem vendo as dores aí do dia a dia, né? Eu achei muito legal o que você falou, Alex, dessa não dependência do BV, dessa análise de modelo de negócio, né? Eu converso muito, tem um conselheiro nosso, o Fábio Lima, e a gente ficava falando muito sobre margem bruta, né? Sobre a prestação de serviço, ter uma margem bruta ali aceitável para você ter um business que para de pé, para você não ter esse modelo de negócio louco, né? Que um cliente saiu, acabou, demite 60% da empresa e ainda o suficiente ali para você bancar suas despesas fixas, né? É um desafio muito grande
para as agências em termos de modelo de negócio, encontrar esse equilíbrio, né? O que é uma margem bruta aceitável, porque eu também preciso... A gente está falando de uma mão de obra especializada, Sim. né? De gente que precisa entender o que está fazendo, né? Não dá para eu simplesmente falar, tudo bem, Alex, eu vou te entregar 3 sêniores aqui, no final das contas tem 3 júniores lá no dia a dia trabalhando, porque isso não faz o menor sentido. No final você não vai ter resultado. Assim, as agências, ela tem que tomar um cuidado extremo, que toda agência tem uma planilha para cálculo de overhead, né? E a maior falácia existente hoje é você acreditar que um colaborador teu, dentro daquela planilha que você está preenchendo, ele realmente vai conseguir se dividir em 3. Então, o que acontece hoje quando você monta uma proposta para um cliente é que você vai na tua planilhazinha lá, um atendimento, um DA, um copywriter, um community manager, e você vai trabalhando com os números ali de uma forma estatística, dizendo assim, esse cara aqui, eu acho que no fee desse cliente eu vou colocar só 30% de dedicação. Entende a filosofia de merda por trás disso? Porque assim, é uma pessoa às vezes que tá ganhando 5 mil, 8 mil reais, 10 mil, você tá colocando uma planilha que ela vai trabalhar para o cliente A, B e C, que você chama isso de sinergia, e no final, você não tem o mínimo controle em cima de um cliente. Então, às vezes, daqueles 3 clientes que você tá colocando ali, um deles vai sim tomar todo o tempo e ferrar o NPS de toda a agência. Então, assim, é uma mega falácia acreditar, eu vou colocar aqui 30% de overhead, fica bonito no papel, não, nós vamos conseguir fechar a conta, porque... E o que as agências fazem? Porque tem a planilha do Excel, né? Sempre acabou de sair a planilha do Excel das agências. Na hora que você lê, me parece muito claro, os caras entrando em burnout, ganhando salário de merda, assim. Mas por quê? Porque a agência vai lá e faz essa conta louca numa hipótese, numa suposição de que o cliente A e B vai exigir o mesmo tempo de dedicação. E na boa, gente, por trás do balcão, e eu sou anunciante há muito tempo, pra mim todo mundo é full dedicated. Eu não leio mais contrato. Tipo, fechou. Pra mim é tudo full dedicação total. Onde é que tá? Ninguém vê isso aí. E aí essa galera sofre. Então, tem ali toda essa situação. Tem que ter muita transparência na mesa para você não ferrar também o outro lado. Agora, o outro lado precisa ter um certo discernimento matemático, né? Um entendimento da capacidade produtiva de cada pessoa dentro da agência. Mas, de novo, né? Um tema sexo dos anjos aqui. Mas é bem legal isso que você está dizendo, porque eu lembro uma vez, a gente estava conversando com uma empresa que já é nosso cliente tem um tempo e a verba que eles tinham foi muito legal porque foi muito transparente desde o começo. Mas eles falaram com a gente, falaram, olha, a gente tem isso aqui para trabalhar, o que você consegue entregar? E não dava um salário de uma pessoa nem 30%. Mas foi legal, cara, porque a gente jogou muito a realidade. Falou, olha, eu aceito, eu vou tomar prejuízo um tempo com você. Eu quero longo prazo, eu quero que a gente vai construir daqui para frente, mas saiba que eu vou tomar prejuízo durante um certo tempo. Chegar lá na frente eu entender, falar, cara, realmente eu gastei muito e não tive retorno e não tem previsão da gente avançar, tudo bem, a gente, como diz meu sócio, nós podemos continuar sendo amigos, mas a gente vai cancelar aqui o projeto. E foi muito legal, cara, porque assim, eram os dois lados querendo fazer acontecer, sabe? Tipo, não me interessa, é um prejuízo aberto, mas e aí? Né? O cliente, por outro lado, quanto maior a empresa, imagino que você viveu bastante isso, também maior a burocracia, né? Você tem departamento de compras, tem concorrência, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes ali aquele departamento não tem tanta autonomia, a empresa é multimilionária, mas aquele departamento tem uma grana muito pequena. Exato. Né? Você tem que juntar força com outra diretoria, com outro departamento e tal. Então, eu concordo 100% contigo, falta muito essa transparência de tanto o cliente, né, quanto a agência, eles sentarem juntos e falar, cara, é isso aqui, né? Então... falta muito não. Não quero. Né? Então tem essa coisa meio do empreendedor brasileiro de ainda querer dizer sim para qualquer proposta. O importante é fazer, não. Não é. Gente, o importante não é fazer, você só vai se queimar mais. Não faça. Simplesmente não faça e ok. Faz parte. Agora, você comentou que o pequeno, né? A empresa pequena é outro departamento. Vamos falar um pouco mais. Não, é porque a empresa pequena, ela demanda
exatamente a mesma coisa da empresa grande, não te paga e ainda exige que você ensine ela. É isso. Eu também sou empreendedor pequeno, minha família tem negócios. É isso, gente. Não existe a mínima possibilidade. Se você é dono de agência, esquece. Não existe isso, não existe mágica. Não existe. O pequeno empreendedor, ele tem que contratar freela, não agência. Uhum. Tá? E também tem um monte de empresa agora. Ah, porque se você fatura até 100 mil, puta papo pastoral, é uma merda o serviço, é um monte de franqueazinha do que? Os caras pegam lá um bando de coitado que sabe mexer em Google Ads, em Meta Ads, em Business Manager, puta, e coloca pra trabalhar que nem um condenado pra um monte de empresa, o cara ganha um comissionamento, não entra no negócio, é uma bosta, não caiam nessa. Uhum. Vi um comercial dizendo, que empresas que faturam até tantos mil reais por mês, você quer ter uma área de marketing pagando. Não existe isso, gente. Isso é que nem vender remédio para emagrecer. Não caiam nessa bullshitagem. Entrem no Reclame Aqui e olhem só a quantidade de reclamação que esses coaches de merda têm aí e essas empresas que estão dizendo que vão resolver a vida do pequeno empreendedor. Não resolve. O pequeno empreendedor que tem uma agência hoje, eu tenho dó da agência. E não importa o caráter do pequeno empreendedor. De novo, eu sou pequeno empreendedor, minha família é pequeno empreendedor. Mas é que o pequeno empreendedor está tirando dinheiro do bolso dele. Ele não entende nada. Ele quer ver o resultado dos 10 centavos que você colocou em cada CPC do Google Ads. Então, esse tipo de cliente vai demandar o triplo, o quádruplo de tempo que você teria com um cliente que paga R$1 milhão por mês para você de FII. Exatamente. É pior. Eu tô sendo muito claro. Se você tem um cliente onde o FII é 1 milhão, o tempo que você gasta com esse cliente é bem menor do que o cara que te paga 5 mil por mês. 2.500 por mês. Porque, de novo, esse cara tá tirando dinheiro do bolso dele, não entende nada, você tem que ficar explicando para ele horas e horas e horas, e você tem que ter, às vezes, alguma coisa filosófica para explicar por que o CPC é 10 centavos. Uhum. Gente, não rola. Ainda não criaram um modelo de negócio publicitário para esses caras. A real é essa, não criaram. Eu nem sei se vai criar, mas a minha dica para qualquer pequeno empreendedor é, putz, talvez fosse melhor você pegar um freela. Faz trabalhos pontuais, contrata quanto tem, é isso. Cara, É muito legal. ruim. Muito legal. Eu concordo contigo. Alguns casos de amigos, assim, pessoas que começaram alguma empresa e, pô, às vezes o cara tá faturando 30, 50, 60 mil ali por mês, só que tem uma margem mínima, né? E aquele ele precisa reinvestir no business. E esses caras vêm falar comigo, falam, cara, o que eu faço? Mano, eu já tenho alguns contatos até. Cara, você vai conversar com essa pessoa aqui, com ela, nem passa por mim, não tenho comissão, não tenho nada, porque essa pessoa ela é um pouco mais versátil, ela tem uma visão um pouco mais holística, e ela vai poder te ajudar de alguma forma em alguns pontos específicos, mas esquece que você não vai abraçar o mundo, não vai ter uma hiper campanha, né? Um branding, um awareness no longo prazo. Não, cara, é um feijão com arroz, vai ser uma coisa de dia a dia. Raça. E é isso mesmo, né? O pequeno, ele... E a falta do conhecimento mesmo, né, Alex? O cara tem o conhecimento do business dele. Sim. Mas como é que você vai falar com o cara para diferenciar performance do branding, da comunicação interna, do não sei o que? O cara é tudo a mesma coisa. Aí ele fala assim, pô, você não vai fazer minha newsletter? Eu quero mandar um comunicado interno. Eu falei, cara, a gente nunca falou disso. Falei, mas você não é uma agência de marketing? Falei, não, mas a gente não... Não perca tempo. Não é possível. Então, não perca tempo. Eu fico pensando exatamente, Alex, num modelo... de negócio, eu também não descobri essa para mim isso é uma mina de ouro no Brasil, cara. Ninguém descobriu, nem o mundo não descobriu. É muito complicado. Ninguém no mundo não descobriu. É muito complicado. Você acha que no pequeno, assim, tem uma coisa justamente pela galera não ter grana, vai ser mais um do it yourself? Tipo assim, cara, se vira, faz. Hoje, com a inteligência artificial, do ponto de vista de imagem e de copyright e até as automatizações que você tem hoje nas plataformas mais proprietárias de audiência com conversão, que é o Meta Ads e o Google Ads como plataforma, eu acho que
ter um profissional, um analista de marketing nessas pequenas empresas dá a possibilidade do cara criar realmente bons conteúdos e fazer campanhas básicas. Se o produto e o serviço do cara for muito bom, eu acho que é uma questão de consequência do business. Ele vai crescendo, 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 crescendo. Aí quando ele chegar num patamar onde ele quer comprar tempo, ele contrata uma agência e continua crescendo, né? Mas sim, eu acho que hoje a gente tem ferramentas e tecnologias suficientes para o pequeno criar o próprio conteúdo, fazer sua mídia de forma qualitativa, tal, se preocupar com produto e serviço. E não precisa de uma agência para isso. Boa. Essa é a real. Boa. Eu sugiro a você que tem uma pequena empresa aí, dá uma olhada mesmo, faça como o Alex está dizendo. Inteligência artificial já vem ajudando muita gente a ganhar tempo, a nos trazer novas ideias. Claro, não é o substituto de tudo e de todos, esquece essa balela, mas vai te ajudar muito a potencializar e abrir um pouco a sua cabeça. Eu estava até com um amigo dos Estados Unidos agora que está abrindo um negócio e fui falando, cara, vamos lá, sentei com ele, falei, beleza, fala sobre o seu business. E a gente ficou ali 1 hora discutindo e tal. E, cara, veio tanta coisa no chat GPT. Ontem ele me mandou uma mensagem falando, pô, você não tem aqueles prompts lá do seu computador para me mandar, não? Porque assim, minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, é isso, né? Já é um ajudante aí para você que se você souber conversar direito com ele, vai te dar ideias assim, muito, muito além do que você teria antes, né? Total. Boa. Eu te fiz a pergunta ali sobre os influenciadores e achei muito legal. Tem 2 coisas que eu queria saber de você. A primeira, vou separar as perguntas. Vocês trabalharam um pouco o humor ali com Meligene, Menzinho, não precisa nem falar. Encontrei com ele em Austin agora, assim, sem condição. Tanto que esse cara é fenomenal. O cara é muito espontâneo. Muito legal, muito legal. E como que você entende ali qual é o seu posicionamento como negócio, posicionamento de marca, para entender qual é o limite do humor para não sair de uma linha que, vamos supor, que a sua marca ela não possa exagerar no humor como outras marcas podem. Como é que você entende esse limite, Alex? Eu acho, não sei, me parece que existe uma responsabilidade de cada profissional de compreender quais são os arquétipos sociais que não podem ser misturados ou discutidos dentro de uma pauta de formação de marca ou de uma pauta de negócio, simples assim. Aí eu volto ao ponto da curadoria. Quando a gente escolheu o Jorginho e o Meligene, é uma questão meio óbvia de você entender o histórico de ambos, olhar o conteúdo deles, saber qual é o limite de piada, se é uma coisa muito escrachada, se é algo esdrúxulo, né? Ou se fica no limite ali do alto risco. E, sinceramente, uma empresa como a Tegra, ela vai na zona de segurança total. Não me parece hoje que o Fausto, né, o Jorginho, ele nunca, pelo menos no histórico dele de anos, ele passou desse limite. Outros sim. Tem influenciadores muito famosos hoje que, tipo, já passaram, já voltaram e assim por diante. Então, de novo, acho que aí, nesse caso hoje, agora, nesse momento, eu sou muito conservador. Eu vou no tiro certo. Tiro certo esse cara tem audiência, tem engajamento e nunca fez cagada. É isso. Me parece que ele tem uma boa equipe que está administrando essas pautas. E é isso. Sim. Eu acho que tem uma questão de caráter da minha parte também, de entendimento social, né? Porque, obviamente, o meu caráter, o meu entendimento desses arquétipos que denigrem a moral social e o negócio, isso faz parte da minha história familiar, educacional, corporativa, social. Muito provavelmente deve ter um monte de líder de marketing que não tem o mesmo histórico mais conservador que eu tenho. Então, simples assim. Tem gente que tá nem aí, vambora. Não é meu caso. E pegando um gancho nisso, falando de Creator Economy, o que você tem visto dentro desse cenário? Tem crescido, vem crescendo cada vez mais? Eu vejo que é algo irreversível, eu vejo que ainda não está ainda muito formatado, mas hoje nós já temos creators que têm mais audiência do que programas de mainstream. É isso. É irreversível.
é aquilo que você fala, tá aí. Então, minha intenção é ajudar esse mercado a se profissionalizar Uhum. e a crescer. Muito legal, porque por mais que você fale, tem uma visão conservadora, muito importante a galera entender o que isso quer dizer, né? Porque não quer, o seu conservadorismo nesse aspecto não quer dizer que você está parado no tempo há Não, 30 anos atrás. Não aí é é à meu toa lado que vocês Exato. fizeram o que vocês De fizeram. novo, me formei marketólogo, pô. Se o marketólogo for curioso, não tiver aberto a novos símbolos e sinais sociais, cara, vai procurar outra profissão. É. Sei lá, entendeu? Discutir a Creator Economy é que nem discutir com a minha filha por que ela gosta de K-pop. Não adianta, minha filha tem 11 anos, cara. Ela gosta de K-pop e, tipo, eu tenho 50. É isso, eu preciso entender. Então, eu entendo como pai, puta, é o momento dela, gosta disso. É um negócio que dá tesão de escutar, dela cantar. Uhum. Creator Economy tá aí, tem audiência, tem engajamento, é só escolher. Da mesma forma que sempre teve programa ruim também, né? Sim. Sim, sempre teve Sim. programa de televisão muito ruim. E tinha Uhum. programas que falavam, esse programa é adequado pra minha marca, esse aqui não é. O Creator Economy é a mesma coisa. Alex, falando dessa busca hoje dentro do seu mercado imobiliário, você falou do processo de digitalização, né? A gente já vê um setor muito transformado já. Quais que são as maiores inovações tecnológicas que você vem observando aí? Como que isso tem se dado na prática mesmo para a compra de um imóvel hoje? Olha, inovação nenhuma. Porque se a gente fala de inovação, é algo que não existe ainda. A gente coloca em teste, existe uma hipótese que isso possa trazer algo mais de resultado positivo ou exponencial, e você vai aprendendo com aquilo. Então, quando eu trago a palavra inovação, me traz muito esse contexto do aprendizado em si. Vamos testar algo novo. Então, eu não vejo, inclusive, não só Tegra, mas em outros contextos, em outros players, outros concorrentes, ainda uma inovação. Você fala, cara, isso é muito novo. Muito bem. O que eu vejo é uma velocidade muito grande da digitalização da jornada. Isso eu vejo muito. Ok. Né? Então a gente já evoluiu muito. A gente hoje não é mais o patinho feio, né? Nós estamos 100% digitalizados em muitos contextos, como mídia, comunicação. Ainda falta muita coisa a ser desenvolvida, mas isso eu percebo, né? Uma estruturação digital muito rápida, muito consistente, muito grande de todo o setor. Meu maior desafio é tentar conseguir, dentro de uma jornada digital, não é uma conscientização, mas basicamente eu vou usar um exemplo aqui, tá? Eu não consigo, eu não vou conseguir vender um apartamento por e-commerce, como eu fazia com stream, né? Sim. Nem com automotivo eu conseguia. Porque não conheço ainda nenhum perfil de consumidor que vai comprar um apartamento de 5 milhões de reais. Eu vou passar meu cartão de crédito aqui. Não existe isso, né? A gente pode ficar discutindo aqui. Mas, conceitualmente, eu me pergunto todos os dias. E se? E se eu pudesse? E se eu pudesse vender um apartamento? 100% end-to-end. Digital 100%. Dentro dessa pergunta, eu vou desenvolvendo e evoluindo a Tegra. Simples assim. Eu me pergunto todo dia, e se eu pudesse? O que eu teria que ter? A resposta me traz uma parte do meu plano de ação. Que legal. E aí eu imagino que você vai avançando um pouco, nem que seja um pouco de cada vez, mas algumas coisas dão certo, outras não. Muito legal isso, cara. Muito legal. Isso. Porque se a gente só fica preso a essa questão do ninguém compra, ponto final, acabou. Você se limitou a isso. Exato. E não vai além. Exato. Todo dia eu me pergunto isso. E eu acho que todo dia meus corretores tinham que se perguntar isso. E tem alguma mudança, assim, que você pode comentar, é óbvio, né? Dentro aí de sigilo e etc., que você conseguiu avançar um pouco mais do que era feito antes e nessa sua linha de raciocínio? Eu acho que tem duas coisas que eu comentaria. Uma é o entendimento, a catequização e a evangelização da equipe de vendas e comercial em relação que a jornada hoje ela não é mais presencial. Ela é uma jornada atribuída. Ela é uma jornada digital. Por mais que a pessoa ainda vai no PDV, que ela quer ir no PDV, precisa, inclusive, ver o apartamento decorado, etc e tal, mas ela não é mais uma jornada onde
depende única e exclusivamente do corretor. Não existe mais isso. Então, acho que essa é a primeira grande conquista, esse entendimento, cara. Eu, como, sei lá, um parceiro, um corretor autônomo, por exemplo, sem um vínculo específico de exclusividade numa marca, eu obrigatoriamente preciso ter esse olhar para toda a jornada digital. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente tem hoje uma grande quantidade de materiais e atributos digitais que eu entrego para essas equipes. Uhum. Antigamente, tudo isso era em paper. Uhum. Tudo isso era papel. E hoje não. Hoje a gente já tem um ecossistema digital que eu entrego para ele, ele vai atuar e trabalhar em conjunto comigo. Boa. Você acha que o modelo de atribuição perde o sentido, dada essa complexidade de Não, ele jornada? só ganha mais sentido. Até para eu explicar essa atuação. É que hoje, dentro do mercado de incorporação, diferentemente, por exemplo, de um e-commerce nativo, eu não tenho essa atribuição tão conectada com o offline, mas me parece muito claro, né? Até para você chegar num PDV, eu tenho que ligar o Google Maps ou o Waze. Pronto, digital na veia. Cara, Uhum. simples assim. Uhum. Essa atribuição, ela é muito mais, ela é muito mais presente do que em qualquer outra plataforma que só vê a atribuição do ponto de vista de mídia. No meu caso, a atribuição ela é phygital, 100%. Eu começo digital, eu vou para o offline na mão de um corretor, esse corretor se comunica via WhatsApp, ele se comunica de outras formas, ele volta. Às vezes o cliente é impactado nessa atribuição ou por uma situação offline, até numa padaria, ou depois até de novo num retargeting de algum canal, e é isso. Essa atribuição ela é muito mais clara em termos da sua existência no mercado imobiliário do que qualquer outro. Uhum. E como que você faz com dados, sendo que você trabalha às vezes com corretores que são independentes e esse cara tem o canal dele, tem o WhatsApp, etc. Como é que você trabalha para que você traga o máximo de informações possíveis com qualidade para o seu CRM? Hoje eu consigo fazer uma tratativa, uma qualificação dos meus clusters com as minhas equipes próprias. Ok. Boa. Os outros, eu convivo com isso. E paciência, né? Tranquilo. Aham. Legal. Não perco tempo com isso. Tá Agora certo. não perco. Aham. Você acha que isso é algo que pode ser possível de ser melhorado no futuro? Sim, no futuro. Mas agora eu vejo que a gente tem batalhas mais importantes. Uhum. Se preocupar com que... Isso. Coisas bem com mais que é mais relevantes. Exato. boa. Bom, e com relação à inteligência artificial, né? A gente estava falando um pouco sobre isso agora. O que você tem visto em modelos de aplicação? Como que você tem visto a inteligência artificial dentro do marketing? Alguma coisa específica? Porque ficou um boom também, muito, né? Agora, inteligência artificial já existia há muito tempo, mas Sim. com a LLM agora o negócio deu um boom. Uhum. Como é que você enxerga isso hoje? Como que você está usando isso na prática? Bem, vamos lá. Hoje eu uso na prática, na criação e no desenvolvimento das nossas campanhas. Sim. Hoje, desde o meu filme de produto, ou até peças realmente estáticas, seja para um motion, um carrossel, ou até mesmo para algum produto físico, como um book de um grande empreendimento, tenha certeza absoluta, até porque isso reduz muito o custo, que a gente usa bastante inteligência generativa para imagem e também para texto. Aham. Né? Todas as outras hoje não são ainda uma zona de segurança ao ponto de eu falar, vamos fazer uma API, um plug play aqui para determinadas situações. Uhum. Não. Né? Então, o que já é notório, testado e já tem uma curva de maturidade e aprendizado interessante com outras empresas e até dentro do nosso setor, eu tenho utilizado via agência. Isso é fato. Uhum. Reduz muito o custo, a qualidade é boa, você tem que ter um olhar muito importante para todas as alucinações possíveis, Sim. mas a gente vem usando isso até por uma questão de qualidade / custos, né? Aham. Eu acho que o próximo passo é entender o que eu posso internalizar, né, com a minha equipe. Sim. E aí eu acho que o caminho vai ser bem mais fácil com inteligência artificial. Uhum. Tá? Eu uso como ferramenta hoje para esses dois contextos. Boa. Parte textual de copies e conteúdos de campanhas de uma forma geral. Uhum. Conteúdo visual que eu digo, né? Sim. E
para você, Alex, internalizar ou não, qual tipo de serviço, manter com uma agência, um terceiro, como é que é a sua visão sobre concentrar isso dentro da empresa ou Hum. não? Hoje eu não tenho interesse ainda de internalizar, por inúmeras razões, hoje da nossa marca. Mas eu acho que no futuro essa pauta ela vai surgir com bastante relevância e por que não? Eu acho Uhum, que sim. A gente já tem condições de internalizar algumas coisas que uhum, eram provenientes da agência. Por isso que eu até te comentei o negócio do pequeno, né? O sim, pequeno pode tranquilamente já internalizar criação de conteúdo para redes sociais, mas aham, tipo ontem, né? E até aham, mesmo algumas mídias. sim. E quem sobrevive nesse mercado se as empresas decidirem internalizar? Ah, putz, acho que tem espaço para todos. Eu não tenho essa resposta para você assim, quem sobrevive, Uhum, né? Eu acho. Aí vale aquela velha frase, né? Update or die, né? boa, boa, Né? Então, você sempre tem que estar aberto a entender que mudou. E legal. vamos reaprender. Acho que. E reformulando um pouco então a pergunta, quem são os parceiros que você faz questão de ter do seu lado? O que eles têm de característica? Bem, hoje os meus parceiros são aqueles que sabem escutar, mas também sabem me parar e fazer com que eu compreenda uma determinada situação e me ensine coisas todos os dias. Esse, para mim, é o melhor parceiro, assim. Uhum, Onde ele não me veja como cliente. uhum, Então, ele é. Um parceiro é aquele que me considera parte dele. Porque eu considero ele parte da minha equipe. boa. E aí é isso. Quando a gente tá junto nessa história, eu falo e pode ter certeza, nem tudo que eu falo é verdade. E é isso. Tô trazendo a minha opinião. E eu preciso de parceiros que tenham essa transparência, essa fluência comigo. Uhum. É uma maturidade Sim, e falar, é não, isso. Puta, tá errado. aham, Putz, tá, por quê? Aí me explica, é verdade. Caramba, tô errado. boa. Alex, você estava falando de inovação, né? Que são poucas na sua indústria. Qual que é o principal gap que você enxerga? O que essa indústria vem fazendo que é a mesma coisa de 30, 40 anos atrás? Ah, tem várias Vou coisas. falar de poucas só então. Não. Sei lá. Distribuir folheto no farol dói. Mentira. Ah, as bexiguinhas, né? Ai, O cara, campo mentira de. não, porque eu É ainda. verdade, esse ponto de Eu captação, vejo ainda. tudo. Mas, de novo, Bandeira. nem queria entrar nesse assunto, porque eu acho que você tem que ter discernimento e consciência que esses dois mundos, que nem eu usei a palavra digital, né? Aham. No caso do meu produto, do meu segmento, ainda precisam se coexistirem, Sim, né? É sim. um pouco isso. Mas Mas, vem mas, mudando muito. mas rola o panfletinho no sinal Ah, aí. tem muita empresa que rola, a Tegra não mais, Aham. que é ótimo, né, do Sim, ponto de sim, vista de SG, né? sim. Mas outras coisas, né, ainda continuam. Uhum. E como que você aprende hoje, né? Você já tem tantos anos de mercado, uma trajetória, vem sempre, né, um cara super Hum. atualizado, digital também. Quais são suas fontes de aprendizado hoje, Hoje Alex? são ainda algumas associações, como o IAB, é uma associação que eu gosto muito, que é o Interact Advertising Bureau, né? Uhum. E principalmente os players de mídia digital. Tenho aprendido muito com eles. Legal. Onde eu não aprendo ainda mais? Na universidade, eu acho que a gente ainda não aprende mais. Então, eu acho que o mercado hoje ainda é a melhor fonte de educação, tendo em vista que o que você aprendeu ontem, né, ou semana passada no SXSW, Aham. daqui meses nem existe Sim. mais. Então, você tem que estar meio conectado com bons publishers, com boas empresas de tecnologia, parceiros, fornecedores, e aprender com eles, discutir, escutar. É mais onde eu aprendo hoje. Uhum. E nem cursos de especialização de pós-graduação, e Bem, sério, coisas é, tradicionais. eu sou um cara tradicional do ponto de vista acadêmico, né? Eu sou mestre, tenho minha titulação, tudo, passei por todos os momentos, né? Aí eu até já pensei uma vez fazer doutorado, mas depois que eu fiz o mestrado eu falei, não mais. Não preciso disso, né? Mestre. Mas
se você fizesse uma pergunta, o que você hoje aconselharia do ponto de vista de cursos? Boa. Você procura uma graduação, uma pós-graduação, ou você iria para cursos livres? Mas sem sombra de dúvidas, vai para cursos livres técnicos. Sem sombra de dúvidas. Uhum. Se você já tem uma graduação, tudo, cursos livres técnicos. Uhum. Cursos livres. Se bobear em 2 anos o que você aprendeu numa pós, em 4 você sai pro mercado, não existe mais. Não tem. Em marketing, isso, né? É. Acabou. Vamos lá. Marketing, eu tô falando, Sim, né? sim. Outras, Sim. lógico, ninguém vai fazer cursos livres de medicina. Cirurgia de exato. cérebro no, Isso. online. Não vai dar. Né? Nem estética tá rolando mais hoje, exatamente. Né? Exato. E você... Poxa, eu fico imaginando esse modelo mesmo, Alex, porque assim, esse boom que a gente teve de generativa agora, né? De inteligência artificial. Imagina você tá numa coisa super tradicional com uma formulação lá de matérias e etc e tal. Como é que você encaixa um negócio desse que já explode, que vem do nada? É o metaverso que veio, que já foi, que pode voltar. Então, realmente é muito... É um desafio muito grande, né? Para as instituições de ensino conseguirem se atualizar e entregar aquilo que é prática mesmo, né? Então... Muito difícil. Legal. E alguns livros... Você indica alguns que te ajudaram muito em termos de carreira, vida profissional? Pois é. Por incrível que pareça, tudo que eu aprendi de digital nunca foi através dos livros. Porque os profissionais que escreveram os livros que existem, nossa, são da década, sei lá, do IG, assim, sabe? Do América Online. E eles ainda se acham ótimos. Não, desculpa. Eu admiro tua carreira, tá? Não tô achando ruim isso aí, mas não dá mais pra escutar algumas pessoas, nem... Então, sinceramente, eu acho que não tem nenhum livro de marketing digital hoje que vale a pena você ler. Nenhum. Boa. Nenhum. De inteligência artificial, existem bons livros, porque eles estão trazendo, pelo menos na perspectiva deles, cenários, e não como fazer, como não sei o quê. E não são cenários tão positivistas, né? Então, estou lendo agora A Próxima Onda. É bem legal, né? Me comprometi a ler pelo menos uns 2 livros sobre inteligência artificial. Estou lendo agora A Próxima Onda e é bem interessante, porque ele traz ir lá na frente. E se dá certo isso aí, né? Que vai dar, né? O que pode acontecer do ponto de vista do ecossistema geopolítico socioeconômico. E é legal você falar, pô, isso aqui pode acontecer mesmo, né? Não é nada positivo, já vou avisando. Mas é isso. Não indico nenhum livro de marketing digital. Pô, nenhum. Eu prefiro... volto a dizer, é melhor às vezes você ler um relatório legal, um report, um estudo, ir em eventos, né? Participar de alguma associação, porque... É tudo um blá blá blá, tem livro que faz coletânea de depoimento. Gente, é muito ruim. Nossa, é muito canseiro, não, né, cara? eu podia citar todos os ruins aqui. É muito chato. E você falou, por exemplo, você é um cara que vai buscando ampliar seu repertório, né, para te complementar como um profissional de marketing. Então aí você comentou do livro e tá lendo sobre inteligência artificial especificamente. Falou de instituições. Tem alguma outra forma, alguma outra coisa que você faz para ampliar esse repertório seu? Não, eu acho que, vamos lá, especificamente em digital, não. Mas eu acho que aqui vale uma regra que é clássica, que até o Steve Jobs tinha como mantra, que é: você, como marketólogo, precisa de vez em quando mergulhar em outros contextos, né? Então, quanto mais você mergulhar em outros mercados, em outras situações, em outras culturas, né? Quanto mais aprendizado social você tiver, provavelmente novas ideias, novas soluções virão. E você é o tipo de pessoa que busca algo que não tem nada a ver, assim, com, por exemplo, com marketing, vai para uma outra coisa. Nós dois fomos no mesmo evento recentemente, né? Eu estava também em Austin. Quando eu vou para o SXSW, eu procuro evitar os keynotes, né? Eu já vou para foods,
né? Como curar as doenças através de micro-organismos, Uhum. qual é o futuro das plantas, o futuro dos alimentos. Eu começo a procurar essas palestras meio bizarras, Uhum. né? Cara, de tudo, Sim. né? E SXSW é um lugar bem interessante porque É. tem várias trilhas, tem dezenas de palestras que ocorrem no mesmo horário. Você pode escolher a trilha que, então, assim, eu sempre gosto. Eu vou ver um negócio, sei lá, novos tecidos para o mundo fashion. Porra, legal, não trabalho nesse mercado, deixa eu ir lá como é que é. Isso gera várias ideias interessantes. Legal. Você tem alguma... Porque, vamos lá. Você assistir um conteúdo desse, você tem que estar preparado na sua cabeça, porque Uhum, às vezes o conteúdo vai ser um porre, né? Tipo uhum. assim, você vai Sim, chegar lá falando, pô, mas que saco esse é. negócio. Sempre tem. Errei, né? Uhum. Então, Sim, e eu errei. errei algumas vezes lá em Beleza. Austin também. É. Mas ainda assim, como é que você faz para poder, sei lá, tentar tirar um aprendizado, uma lição, alguma coisa que vai ser positiva para você? Ou às vezes não mesmo, falar, aqui não tem nada de positivo, isso aqui foi uma bosta e larga para lá. Cara, eu anoto num caderninho lá. Boa. Eu tenho um caderno que eu levo para Austin sempre, né? Tô falando especificamente de Austin porque o evento Aham. correu há pouco tempo, há 2 semanas atrás. Aí eu levo um caderno, escrevo as coisas num caderno, falo, putz, isso aqui eu preciso fazer. E aí eu tento incluir isso de alguma forma dentro do contexto corporativo, até mesmo dentro do meu contexto pessoal. E eu Boa. testo. Legal. Ó, eu escutei lá, ou daqui também, né? Uhum, XSW é obrigação. Do outro lado, meu Deus, não perca seu tempo mais. Você já foi 2 vezes, não volta lá uhum. porque é sempre mais do mesmo. Alguns ficam no meio do caminho. Falam, não, tem mais do mesmo. Para você, o que tem sido esse evento? Como é que foi? Você acha que vale a O pena? SXSW, eu Vale a vou pena todos os continuar indo? anos, há 8 anos consecutivos, salvo tirando o tempo da pandemia, né? Aham, Que aí não teve. Teve aham. uma versão lá, e depois teve uma em 2021 que eu falei, puta, eu não vou ainda. Uhum. Mas durante 8 anos, tirando a pandemia consecutivos, eu vou ao SXSW. Se você vai para esse evento achando que você vai realizar ou fortalecer networking, ou vai fazer negócios, esquece, não é um evento para isso. É um evento tipo o Caminho de Santiago de Compostela. Cada um faz o seu e é isso. E é um evento muito seu, é egoísta mesmo. Você não pode ficar seguindo os outros, né? Eu Aham, acho muito louco quando as aham. pessoas pagam por curadoria, para participar de grupo. Cara, pelo amor de Deus, como assim? Participar de grupos turísticos? Parece empresas turísticas. Eu não curto isso. Aham. Porque eu aprendi que o que é interessante no SXSW é justamente você não querer colocar um controle nele. É um evento que ele não é um evento para se controlar. Ele é um Uhum. descontrole, Aham. inclusive. E as coisas mais legais, elas acabam vindo justamente dessas situações. Essa palestra é ruim, vou na do lado. Sei Sim. lá, vamos ver onde dá pra... Em troca, de repente você entra numa sala, tem uma pessoa maravilhosa falando de um assunto que você nunca escutou na vida, um puto storytelling bacana, fica, meu, aprendi algo novo, É. né? É isso. Então, ele é um evento para mim onde eu vou todos os anos, eu faço uma reciclagem de todo o meu conteúdo profissional e pronto. Uhum. E eu já fiz esse teste. Todos os outros eventos que acabam acontecendo nesse país ou em outras localidades, tipo o Web Summit de Lisboa lá, é tudo copy-paste. É tudo. Os caras pegam tudo que ocorreu no SXSW e fica copiando aqui no nosso país. Então eu já resolvo meu problema em uma semana de evento, me atualizo, encontro alguns amigos, Uhum. sem nenhum viés de fortalecimento de network, também nada para... Você não gera negócio lá, não gera. Uhum. Puta, nem enche o saco. Tem cara que vai lá que é tipo, meu, por favor, é minha semana de férias. Eu Para, quero é comer uma tipo, costela ali no almoço, eu só quero comer sossegado. um brisket, quero comer o Gus Fried Chicken. Cara, para, que saco, 10 dias, meu, quer falar de qualquer outra coisa? Eu só vim aqui pra me reciclar, Aham. né? Então tem gente Legal. que, desculpa, tô fora dessa discussão. Legal. Eu gostei dessa sua visão. Assim, eu fui sozinho e fiquei nos últimos dias ali só pensando, formulando o que eu ia assistir, o que não. Aí
quebrei a cara, né? Algumas eu não consegui entrar, e aí fui na do lado, chegando na do lado, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que porcaria, não tem nada a ver comigo. Mas foi muito interessante, e a troca que eu tive com algumas pessoas foi mais assim, algumas pessoas eu descobri que foram, nem sabia que você tava lá, senão eu tinha te mandado uma mensagem só pra comer um brisket. E aí eu fui perguntando pra algumas pessoas, cara, qual que é o seu objetivo? Por que você tá aqui? Né? Qual é o objetivo do seu business e tal, para eu entender um pouco das pessoas, falar, meu momento é esse, minha situação na empresa do business é essa, minha vida profissional, minha vida pessoal é essa, então eu tô indo nessa linha. Legal. E aí eu fui perguntando para algumas pessoas especificamente, falei, caramba, cara. E aí você vê que é um negócio mais diverso, né? Mais plural, uma galera indo para energia, outra galera indo para comida. Cada um escolhe o que tem que escolher, é isso mesmo. Então, é interessante. Fica a dica aí, galera. Para quem não foi, eu também recomendo, porque, né, Alex, é a gente que vai construir ali um pouco da nossa... Você pode ter uma ajuda e tal, mas, cara, ninguém melhor do que você mesmo para saber quais são seus objetivos e sua situação atual, né? Para entender o que você vai extrair. Então, os outros eventos você enxerga que são um pouco mais do mesmo, assim, o ideal... Existem alguns no Brasil que são bem técnicos. Eu gosto muito dos eventos do IAB, gosto mesmo. São eventos bem técnicos. Agora, os outros é tudo copy-paste, é tudo para atrair estudante, pequenos empreendedores. Aí é tudo cópia. Genérica. É ruim, inclusive. Tem uns que são bem ruins. E o que você trouxe dessa vez? Você falou que reciclou, sempre recicla, né? O que você traz de diferente ou alguma coisa que te deu uma faísca ou alguma coisa desse evento? Putz, eu saí de lá com a sensação que ainda estou explorando pouco as ferramentas de inteligência artificial, que agora já está virando meio que serviço comoditizado, né? Então eu tenho muitas outras filosofias, a história do ser humano, não sei o quê, mas para mim eu saio de lá com essa história, eu saio de lá muito mais seguro, eu saio de lá muito mais confiante de usar realmente inteligência artificial no meu negócio. Isso é fato, tá lá e pronto. Quem não quiser usar, não use. E também saio com a percepção que a gente realmente tem uma nova doença aí, né? Que está correlacionada com a solidão, com a depressão, exponencializada pelas tecnologias, e não é não é a inteligência artificial, muito mais todo o rescaldo das redes sociais, que já foram pautas inúmeras vezes de outras edições do SXSW, tá? Eu queria saber se você é um pouco esperançoso ou não com relação a isso, porque eu não sou muito, não, Alex. Se você pensar na lógica da rede social, ela é atenção e retenção, né? Você tem que reter ali. E para reter, às vezes você vai produzir uma série de conteúdos que são voltados justamente para prender a pessoa naquele momento e ela fica escrava, refém ali do scroll, né? E com isso, obviamente, quanto mais gente, quanto mais tempo de permanência, mais você vende anúncio. Então, assim, eu também vejo algumas marcas saindo um pouco da linha do que... da própria promessa de entrega mesmo, de quem elas são, de como elas se posicionam, buscando conteúdos que eles mais se adequam à rede social só para cumprir o que o algoritmo fala, do que necessariamente ter uma conversa, um diálogo ali com o cliente em potencial delas, né? Como é que você enxerga isso, cara? Assim, tem esse problema pessoal mesmo, né? Das pessoas ali escravizadas com isso. E tem o problema das empresas que muitas delas não enxergaram qual é a veia correta ali de se seguir numa rede social, mantendo o equilíbrio entre o seu posicionamento de marca e também fazendo com que você amplie aí a sua voz para mais pessoas. Como é que você enxerga isso? Eu acho que esse problema, ele é além das redes sociais, né? Uma empresa, uma marca que não consegue encontrar esse equilíbrio na sua comunicação mercadológica, aí me parece algo crítico, algo que tem correlação com a essência da estratégia de marketing que ela está adotando, seja na distribuição da padaria, na televisão, nas redes sociais. Eu acho que aí é a comunicação, aí é uma questão estratégica, uma questão mais estruturante de marketing, né? Durante muitos anos a gente ainda mantém essa discussão, que é quais são os formatos, né?
para se passar essas mensagens e essas estratégias dentro das redes sociais. E aqui sim eu acho que muitas empresas acabaram se perdendo porque utilizaram e ainda continuam utilizando influenciadores, micro-influenciadores, utilizando linguagens inapropriadas. Aqui sim é uma questão mais tática, né? Como é que você traz realmente, né, a comunicação atrelada a seu posicionamento, a sua proposta nos formatos digitais. Então aqui é um ponto mais... É fácil resolver, mas ainda existem situações. E de resto, grande parte desses malefícios ou dessas doenças correlacionadas à solidão, depressão, eu não acho que são provenientes da marca. Eu acho que são provenientes do próprio ser humano ali nas redes. Uhum. E o algoritmo em alta frequência desses conteúdos ruins. Uhum. De novo, eu acho que aí a gente mereceria uma outra pauta sobre isso, né? Uhum. Eu sou otimista porque eu crio a minha filha sem celular. Se tiverem outros pais fazendo o mesmo, então existe um pouco de esperança ainda. Boa, Oh, gostei. Meu caro, muito obrigado, viu? Para tá mim bom. foi uma aula ao vivo aqui, Imagina, eu muito que bom estar agradeço o contigo. convite, hein? Valeu. Galera, obrigado mais uma vez. Não se esqueça, como eu falei, de se inscrever aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida também, alguma pergunta pro Alex, pode colocar aí se você estiver assistindo no YouTube. Coloca aí nos comentários também, que a gente dá um jeito de ver se todo mundo fica com alguma resposta. Mas como eu sempre falo aqui, a intenção nossa, a gente tem uma curadoria bem exigente, a gente traz pessoas aqui com décadas de experiência para que no final das contas você escute, você assista o nosso conteúdo e você aprenda de verdade. Então que você coloque em prática pelo menos alguma coisa que o Alex falou aqui, algum aprendizado, porque se você cair nessa teoria, pô, legal demais, 1 hora e pouca de conversa e não fizer nada, meu querido, minha querida, você está perdido. Então coloque em prática, não se esqueça disso, tá bom? Valeu, um grande abraço. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.